Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Eu sou Camila Campos e para fechar com chave de ouro nossa saga pelos segmentos e nichos de mercado, no episódio 47, vamos falar sobre o mercado da música. Você vai ficar por dentro das oportunidades de negócios, leis, gestão da carreira musical, formalização, incentivos e captação de recursos, além das mudanças que a tecnologia e a pandemia provocaram no segmento. Aumenta o som, porque o podcast do Sebrae Minas está começando! E com todo o seu talento, convidamos para falar sobre a experiência de empreender no mercado musical a cantora e compositora Lívia Itaboraí. A Lívia, gente, tem um extenso currículo pelos palcos país afora e ficou conhecida nacionalmente depois que participou do The Voice Brasil. Seja muito bem-vinda, Lívia, ao podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Obrigada, Camila. Um prazer enorme estar aqui também com a Raquel Vilarinho. E para reforçar nosso time de especialistas, convidamos exatamente Raquel Vilarino, analista do Sebrae Minas, para nos ajudar a entender como a gestão faz toda a diferença nesse mercado da música. Bem-vinda, Raquel! Ei, Camila, muito obrigada. É uma honra estar aqui conversando com você e com a Lívia, que é uma grande amiga e empreendedora no ramo da música. A indústria brasileira fonográfica atravessou 2020 em alta. Isso porque, para enfrentar a pandemia, muitos brasileiros encontram na música a solução para se distrair e amenizar a tensão causada pelo isolamento social. Não foi à toa que, nesse período, a renda com músicas gravadas no país subiu 24,5%, de acordo com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Apesar de ter sido divulgada apenas a porcentagem de crescimento, sem o valor bruto, uma prospecção aplicada aos índices de receitas anteriores indica que o mercado fonográfico faturou no Brasil cerca de 420 milhões de dólares, ou seja, mais de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente. Mas, infelizmente, esse não é bem o cenário enfrentado pelos pequenos negócios do segmento, que, aliás, já somam 147 mil empreendimentos em todo o país. Segundo pesquisa divulgada em setembro de 2021 pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, a economia criativa, setor que o mercado da música faz parte, continua registrando queda de mais de 60% do faturamento se comparado a um período pré-pandemia. O resultado coloca a economia criativa no primeiro lugar no ranking dos setores mais impactados pela crise provocada pela Covid-19. Antes de falar sobre esses impactos da pandemia, Raquel, eu queria que você contextualizasse nossos ouvintes sobre a importância desse mercado da música para o país e quais atividades aparecem hoje como boas oportunidades de negócios para quem quer unir talento e empreendedorismo. Camila, muito bom já começarmos a falar sobre a importância da música, porque nós precisamos valorizar a música e a cultura brasileira. A nossa cultura, a nossa música, ela é muito forte, principalmente em Minas Gerais. O que seria da gente nessa pandemia, por exemplo, sem a música, sem o teatro, sem filmes, sem séries, sem a nossa cultura? Com certeza foi um alento e também a nossa forma de expressão durante toda essa pandemia. Em relação às oportunidades de negócio, elas estão distribuídas em 14 atividades econômicas, identificadas segundo o CNAE, diretamente relacionadas com a indústria da música, contemplando todas as etapas da cadeia produtiva, formação, produção, distribuição, promoção, comercialização e exibição de bens ou de serviços musicais. Lívia, sua caminhada no mercado da música foi longa, não é mesmo? Então, conta pra gente como descobriu sua vocação e quando passou a empreender de fato nesse segmento. Essa descoberta, ela vai acontecendo, na caminhada. Mas, desde pequena, minha mãe tocava violão, então eu gostava de cantar, sempre cantei. Poderia dizer que descobri num karaokê aos 13 anos de idade. Mas não foi não, viu, gente? Eu fiz faculdade de biologia antes, não segui a carreira da biologia. Depois, comecei a dar aulas numa comunidade carente, assim, de violão, que eu aprendi a tocar
tocar violão com a minha mãe. E quando eu comecei, tinha uma aluna que queria estudar no Palácio das Artes, que é um conservatório aqui de Minas Gerais. E eu comecei a estudar para essa prova para ensinar a minha aluna a fazer a prova. E aí acabou que eu passei e a minha aluna não, assim. E aí eu comecei a estudar música mesmo, né? Porque eu acho que a carreira, quando ela é amparada também por essa questão da busca de conhecimento dentro desse setor, dessa parte, eu acho que ela fica mais sólida. Então, quando você me pergunta como que eu descobri, foi desde pequenininha entrando na arte aí com os meus pais. Mas quando eu resolvi empreender de fato, acho que começa quando eu me dedico aos estudos da música e depois quando eu participei do The Voice Brasil, que aí ele deu uma chacoalhada assim na minha cabeça, que eu saio de um âmbito do voz e violão na cidade, de tocar da própria universidade, mas ali dentro da licenciatura com escolas, e vou pro mainstream. Então aí você conhece também uma cadeia que é gigante e muitas pessoas, você vê pessoas diferentes compondo diferentes trabalhos dentro do setor da música, e logo depois busquei o Sebrae para organizar essa minha carreira, né, que aí eu já comecei a construir, sim. Eu fui muito convidada para clipes, participar de gravações da música de outras pessoas, de ser intérprete. Então, eu acho que aí se desenhou uma carreira que antes era essa questão do gosto pela música, né, de pegar o violão na rodinha, e depois virou meu trabalho. Voltando ao que falamos agora há pouco, apesar da indústria fonográfica, que inclui artistas renomados e grandes gravadoras terem faturado alto na pandemia, impulsionados principalmente pelo mercado online, os pequenos negócios ainda penam com as restrições para shows e apresentações presenciais devido ao risco ainda iminente de contaminação em grandes aglomerações e ambientes fechados. Como o segmento encarou essas mudanças, Lívia? E o que você fez diante desse novo cenário? Eu sigo alguns grupos do setor aqui em Belo Horizonte e todos foram muito impactados. A gente teve uma parada de 100% dos shows e tivemos mesmo que buscar novas alternativas. Eu brinco que eu era 80% cantora e 20% professora, e na pandemia eu virei 90% professora e 10% fazedora de live, porque é bem diferente também. Eu não tinha costumes de fazer lives, não tinha essa conexão assim com a questão do online, eram muitos shows presenciais, e aí eu redescobri vendo também meus ídolos, né? Então a gente vai prestando atenção em como as coisas estão se organizando. Assim que entrou a pandemia, eu já ativei essa minha rede de alunos e comecei a dar aula online. Eu tinha um computador e aí fui aperfeiçoando também a aula de canto online, porque eu sou formada em canto. A partir daí, fui comprando uma câmera melhor, entendendo um pouco de sistema de som, entendendo um pouco sobre gravação e depois entrando para as lives também, apesar de não ser a minha forma preferida de me manifestar aí com o público. Eu acompanhei isso também com outros artistas que estavam à minha volta, essa transformação de tentar trazer para um mundo digital a sua manifestação artística, né, de alguma forma. E nesses seus 90% de professora na pandemia, já que houve essa conversão toda da sua função no mercado musical, você dava aulas particulares? Eu dava aulas particulares e, engraçado, eu criei alguns produtos, até na época eu liguei pra Raquel e falei assim, Raquel, vê se é muito loucura tentar fazer uma serenata online, tentar fazer uma festa de aniversário online. Aí eu pegava o violão, reunia numa sala de Zoom aí, 50 pessoas, aí o aniversariante anunciava, gente, agora eu trouxe uma atração pra vocês. Aí entrava a Lívia Itaboraí tocando violão numa sala de Zoom. Então, assim, foram também novos produtos se configurando. Eu acho que isso tudo também vem um pouco da criatividade e dessa proatividade frente a um novo cenário do próprio artista. Eu, inclusive, conheci uma pessoa nessa pandemia que ela falou de uma rede de streamings, por exemplo, que você se cadastrava como uma conta de Instagram ou Facebook, mas era só para músicas. Você tinha um avatar e você marcava lives semanais. E as pessoas que gostavam, estavam passando por aí, depositavam chips, assim, pequenas moedinhas do jogo que você compra, por exemplo, R$10 são 50 chips. Aí ela te dava 3 chips. Aí a outra pessoa entrava numa outra live, dava 10 dessa moeda. E pessoas que conseguiram realmente criar uma nova rede de mercado dentro da internet com essa moeda digital que eles compravam. Eu achei super interessante. Raquel, não foram apenas os cantores e músicos que tiveram impactos em suas rendas. Como foi para os profissionais que ficaram atrás das cortinas? Também sentiram o baque? Com certeza, Camila. Talvez estes tenham sentido mais o baque ainda. Então, a pandemia ela impactou muito toda a cadeia da música. Os músicos, os artistas tiveram
tiveram que se reinventar. Agora, estes profissionais, como produtores, técnicos de som, prestadores de serviços, promotores de eventos, eu acho que a situação foi um pouco mais delicada, né? Eles tiveram que transferir parte das suas ações para o online, buscar novas parcerias, refazer suas contas, replanejar, rever sua gestão, ou seja, rever o seu modelo de negócio. Mas em algumas situações, mesmo assim, ainda não foi suficiente. Então, algumas pessoas mudaram de profissões, começaram a trabalhar como motoristas particulares nesses aplicativos. Nós tivemos que realizar muitas vaquinhas para poder manter essas pessoas e até alguns músicos. Mas os desafios dos pequenos negócios da música vão muito além da pandemia. Além de ser um mercado com muitos informais, há ainda uma baixa qualificação gerencial de quem se aventura em empreender na indústria da música. Na maioria das vezes, um artista ou uma banda tem um empresário ou produtor que faz todo esse gerenciamento. Mas é possível que os próprios artistas gerenciem suas próprias carreiras ou seria incompatível com as funções que já exercem, Raquel? Inclusive, fala pra gente o que é preciso para fazer uma boa gestão da carreira nesse mercado musical. Então, Camila, o ideal é que essas duas funções, de artista e de produção, elas sejam realizadas por duas pessoas ou equipes diferentes. Mas nós sabemos que para o pequeno, para o artista independente, não é tão simples assim ter este produtor. Até por questões de estrutura financeira mesmo, em sua maioria das vezes. Então, é muito importante que quando o artista ele decide também ser o seu próprio produtor, ele precisa saber vestir essas duas camisas. O artista ele é criativo, sonhador, idealista e é assim que ele tem que ser. Agora, o produtor, ele precisa pensar em custos, valores, negociação. Se o artista não troca essa camisa por completo, no momento do gerenciamento, fica difícil negociar, colocar preço, falar de desconto, pois ali nós estamos falando da sua criação, das suas composições e sentimentos. Então, é difícil mesmo, mas é possível fazer. E tem muita gente que faz muito bem. A própria Lívia vai falar um pouco pra gente daqui a pouco. No seu caso, Lívia, é você quem gerencia sua carreira ou tem a ajuda de um empresário? Quais pontos críticos que você enxerga nesta gestão? Então eu faço toda a parte de produção, a parte do artístico, mas engraçado, quando a Raquel falou do financiamento, da verba, quando eu passo em algum edital expressivo e tenho condições, eu divido bem essas funções. Inclusive no Sebrae eu tive essa mentoria e achei incrível, porque, por exemplo, eu recebi um edital da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei que ajudou vários músicos, ajudou não, eu acho que ela cumpriu a função dela, inclusive, já que esse dinheiro da cultura seria destinado para apresentações presenciais, caso não houvesse a pandemia. Então, foi muito importante e nos possibilitou, às vezes, fazer projetos completos, onde pudemos colocar outros setores também junto com a produção artística. Então, eu contratei uma produtora, eu contratei uma pessoa da comunicação, contratei um fotógrafo, uma pessoa responsável pela live. Agora, uma coisa que eu fiz foi escrever o projeto. Então, a Lívia Itaboraí, artista, escreveu o projeto e englobou também essas outras pessoas do setor. Às vezes também aconteceu o contrário. Produtoras escreveram projetos e me colocaram como artista. Então eu achei que é bonito trazer também como foi colaborativo esse movimento dentro da pandemia, de dentro do setor a gente se ajudar. Fortalecemos grupos de WhatsApp, que as pessoas também às vezes falavam, pessoal, não tô conseguindo esse mês pagar a conta, e aí a gente fazia uma vaquinha, um Pix aí, todo mundo se ajudava. Então, dentro da minha carreira, a maior parte eu gerenciei sozinha, mas toda vez que eu tive oportunidade, eu abri esse leque também pra gente engajar profissionais. Raquel, já que falamos em informalidade, como os empreendedores da música podem formalizar seus negócios e quais as vantagens? Como eu disse antes, Camila, nós temos 14 opções de atividades pelo CNAE para se formalizar pelo Simples Nacional, podendo ser uma micro ou pequena empresa ou até MEI, que é o microempreendedor individual. Mesmo com a criação do MEI, que facilitou bem as burocracias e valores para algumas atividades econômicas, ainda se tem muita informalidade na cultura e na música. Mas é muito importante se formalizar. O artista ele passa a ter seus direitos assegurados, por exemplo, os benefícios previdenciários, como auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria, e também ele passa a ter um CNPJ. Assim, ele pode emitir nota fiscal e ter acesso a linhas de créditos específicas para
pequenos negócios. Claro, tem alguns deveres também, mas são simples e o Sebrae pode ajudar tanto na formalização quanto nesses deveres. Mas eu acredito ainda ter muito valor quando o artista passa a existir em dados. Assim, nós conseguimos mostrar a força real que a música possui, que a cultura tem. Isso facilitaria até para negociar mais recursos para essas atividades, com números, dados, retorno para a economia. E isso passa primeiro pela formalização. Lívia, e você chegou a se formalizar? Se sim, como foi esse processo? Quais as dificuldades para conseguir o CNPJ? Cheguei sim, eu somei, me formalizei depois que eu fiz o curso do Sebrae. Na verdade, eu não tive muitas dificuldades atualmente, inclusive por ter esse aparato do Sebrae, né, o passo a passo dentro do site para essa formalização, ele tá bem claro. Então, para todos os músicos que quiserem, digita MEI e já entra para a página do governo, que eles conseguem fazer esse trâmite, é bem simples. E aí começam a vir as guias de pagamento. E para mim foi muito importante, porque através do meu MEI eu consigo emitir as notas fiscais, eu consigo fazer trabalhos maiores, eu consigo participar de processos seletivos onde eles precisam que eu dê, né, mais de 3 comprovações de emissão de nota para participar do processo. Então, a formalização me ajuda muito e para mim tem sido um ótimo negócio. Assim como em qualquer outra empresa, quem empreende no mercado da música deve também ficar ligado no controle financeiro, nos seus gastos e ganhos. Mas como fazer essa conta, Raquel? Como você disse, né, Camila, assim, esse tema ele é muito importante para todos os negócios, para todo mundo, né? E talvez seja mais importante, um pouco mais difícil para a música, porque nós falamos de bens intangíveis, de emoções e não de produtos físicos em si. Então é preciso realmente estudar, analisar, verificar nossos custos e entender que, por exemplo, se você trabalha em casa, parte do valor da conta de luz, internet, água, aluguel, se existir, passa a ser custo do seu negócio, da sua empresa. Então, depois de você levantar todos esses custos, diretos e indiretos, fixos e variáveis, aí sim é possível precificar de uma forma correta. E não é à toa que a organização financeira é um assunto que gera dúvidas em empreendedores de vários segmentos e mercados, inclusive o da música. Ouçam a pergunta do nosso ouvinte lá de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Meu nome é Gustavo Ascar, sou de Uberaba, Minas Gerais. Eu tenho um trio chamado O 63. E a minha dúvida é a seguinte: quando a gente faz uma data, a gente toca, eu recebo o dinheiro na minha conta e eu não sei se a melhor forma é essa, eu receber o dinheiro e já repassar para os músicos, ou se eu reservo esse dinheiro e no final do mês eu pago todo mundo. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Gustavo, muito obrigado pela pergunta e adorei o nome da sua banda, do seu trio. Tudo vai depender da sua negociação, tanto com o contratante quanto com os músicos. Se esses músicos forem funcionários da sua empresa, não vejo problema em esperar o final do mês e pagar o valor total dos shows realizados naquele mês. Mas se eles forem parceiros que tocam com você, bem provável que eles vão querer receber assim que você receber também. Então, vai depender muito da sua negociação com as duas partes. Agora, independente de pagar assim que recebeu no final do mês, é preciso acertar direitinho esses valores para que você não fique no prejuízo, pois os impostos e todos os custos serão pagos no final de todo mês por você, que é o responsável pelo negócio, pelo trio, né, ou pela empresa. É interessante isso, Raquel, porque às vezes o músico tem dúvida, né? Poxa, eu sou o diretor da banda, eu às vezes também trabalho com trio de jazz, quartetos, e às vezes o montante que entra na minha conta, né, de 5, 10 mil por show, mas eu não fico com esses 10 mil no final. Então eu repasso para os músicos. Normalmente a receita, ela entende essa entrada e a saída. Só quando são valores maiores de 30 mil ou quando a gente tem uma coisa muito exorbitante assim, é que pode dar algum probleminha. Mas para nós que somos músicos, e como a gente faz muito show e o nosso ganho, ele também não é mensal, né, como se fosse de uma empresa, a não ser uma banda, por exemplo, de 6 pessoas, 7 pessoas, aonde a organização de todos esses músicos depende de um produtor e esse produtor, sim, abre uma empresa para fazer esse pagamento da banda em si. Mas como é um caso de um trio e dependendo da quantidade de shows que ele faz por mês, eu falaria para o Gustavo para realmente não se preocupar com essa dinâmica de empresa nesse momento ou adequar as questões dele, porque a empresa também, como a Raquel falou, vai ter impostos, né? Ele vai ter que se preocupar com uma logística muito maior que ele como músico, a não ser
ser que ele terceirize isso, eu acredito que talvez possa dificultar ainda mais, talvez para fechar algum show ou coisas que seriam mais simples e ele receberia um valor maior. E mesmo sendo o último episódio da segunda temporada, continue enviando suas dúvidas pelo direct do Instagram do Sebrae Minas sobre como abrir ou melhorar a gestão do seu negócio. Pode ter certeza que um dos especialistas do time do Que Negócio é Esse, Sebrae, vai te dar uma mãozinha para encontrar a solução que você e sua empresa tanto precisam. E se você usou no seu negócio alguma dica que demos em um dos episódios do podcast do Sebrae Minas, conta pra gente pelo Instagram. Quem sabe na próxima temporada você não será nosso convidado especial para inspirar outros empreendedores. E como explicamos no início do episódio, a indústria fonográfica brasileira, que inclui grandes, médios e pequenos negócios, teve um bom desempenho no último ano, impulsionada pelo mercado digital, mais precisamente pelas plataformas de áudio de streaming, como o Spotify, Deezer, entre outros gigantes, que registraram um crescimento de 37%. E um detalhe, estas plataformas já representam mais de 62% da receita global de música, com mais de 443 milhões de assinantes pagos. Raquel, pensando nesse mercado digital e também no analógico, quais os canais que os empreendedores do segmento podem buscar hoje para distribuir e vender música? Camila, a forma de distribuição da música mudou muito. E não apenas pela pandemia. Nós já estávamos passando por essa transição e a pandemia só intensificou. Vocês lembram, gente, no passado, não muito distante, para ouvirmos as músicas dos artistas, nós tínhamos poucas opções. Ou íamos a um show, ou comprávamos os CDs ou DVDs que surgiram depois. Mas com isso, também tinham as cópias, as falsificações dos CDs, os downloads de MP3, que ocupava quase toda a memória do nosso computador, e a renda não ia para o artista. Então, com essa evolução e transformação digital, ficou muito mais acessível, fácil e prático acessar estes conteúdos e estar nessas plataformas, tanto para os artistas quanto para os consumidores finais. Então, seja no YouTube, no TikTok, Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma de streaming. Lívia, você já faz uso dessas plataformas para divulgar seus trabalhos? E explica pra gente como é possível ganhar dinheiro nessas plataformas, já que muitas possuem acesso gratuito. Eu sou uma intérprete, eu também sou compositora. Então, o compositor ele vai ter que se cadastrar, se filiar a uma empresa, por exemplo, eu sou filiada à UBC, aonde ela vai fazer essa redistribuição dos valores para todo mundo que participou da composição, gravação, músicos, dentro dessa instância. E aí sim, na hora que você vai colocar a música na plataforma, no streaming, você conecta essas duas que são conectadas ao ECAD. Então, é um jogo maior. Mas ainda assim, a gente tem a sensação que naquela época das gravadoras, onde alguns artistas só eram incentivados e vinha todo um montante de dinheiro para uma produção, era menos justo do que agora. Mas o artista, ele não fica com esse percentual também todo maior, porque até chegar no artista a cadeia é muito longa. Então, os ganhos são poucos mesmo, inclusive porque a plataforma é gratuita, né? Eles têm algumas formas de monetizar isso, mas ainda é um tema muito que aflora os nervos ainda da cadeia quando a gente entra nesse setor de distribuição. Mas essa mudança, né, que veio com o YouTube, a proposta do Broadcast Yourself, né, de produza a você mesmo, o artista, ele mesmo consegue colocar as canções dele na plataforma, porque se a gente trabalha com o show, e é com ele que a gente ganha dinheiro, que o artista ganha mais dinheiro. Pode ser um pocket show, pode ser uma live, mas é o show. Então, quando você consegue fazer, através do streaming, a sua música circular e a sua demanda de shows aumentar, ainda assim tem esse lado positivo. Mas ainda não é bem dividido, não é bem estudado, a gente ainda está dentro de um processo que ainda tem um resquício aí da ideia de que a maior parte vai para as gravadoras e a menor parte vem para o músico. Além das plataformas de áudio, também não podemos esquecer que as lives bombaram no período de isolamento social, como você mesmo, né, Itaboraí, nos falou no início. Você também utilizou muito dessa estratégia, né? Então, eu utilizei sim, né, eu participei como intérprete de lives como convidada, fiz live com um grupo de casamento que eu faço parte, fiz lives pelo meu Instagram e conectei pessoas de uma forma muito bonita também através da internet. Eu não me utilizei dessa estratégia
estratégia, assim, para monetizar os meus ganhos, né? Eu não coloquei aquele deposite aqui pelo Pix ou faça isso. Eu participei de gravações de lives que tinham sido aprovadas em projetos ou que estavam já em andamento e assim vieram alguns ganhos. Mas não foi muito a minha escolha. Mas tenho amigos que entraram para esses aplicativos, como eu disse, onde a pessoa compra a moeda e vai ali nas lives ajudando, ou também fizeram pelo Instagram e colocaram o Pix. E eu achei uma solução muito honesta, muito justa, muito bacana. Mas como eu estava com as aulas, eu fazia dali os meus ganhos e as minhas lives pessoais de Instagram, mesmo para conectar com esse público, pra gente conversar, saber como estavam as pessoas. Eu vi muitas lives, né? Eu sou do meio da MPB. Então, os meus ídolos também, as lives deles, algumas não eram monetizadas. Então, acaba que a gente vai se inspirando pelo nosso círculo ali de pessoas. E eles faziam isso com esse objetivo de conexão mesmo. Nada substitui a conexão pessoal. Eu tenho muito essa ideia que o Egberto Gismonti defendeu desse calor do humano. Então, eu já tô torcendo para que todos se vacinem, que a gente consiga reunir de novo as pessoas com segurança em locais para shows. Agora vamos falar de divulgação, incentivos e direitos autorais. A gente vê hoje que as redes sociais são canais importantíssimos para a divulgação de qualquer negócio. Mas quais estratégias podem ser usadas nesses meios para tornar uma música mais conhecida ou promover o próprio artista, Lívia? Engraçado, né? Bombou o TikTok. Eu vi vários artistas fazendo danças e brincando, né? Fazendo voz de outras pessoas. Eu acho que o TikTok, ele convida mesmo. Eu não sei se convida pra música propriamente dito, mas convida você a conhecer a intimidade do cantor. E intimidade conecta. Eu sou da filosofia de que o artista, ele tem essa missão grande de conexão. De alguma forma, você precisa envolver. É como se todos nós fôssemos vidrinhos transparentes com um arzinho dentro. Todo mundo fechadinho, né? Com uma rolha. E você precisa conectar com esse arzinho que tá dentro do outro vidrinho. Então, o artista, ele de alguma forma mágica, ele tem por missão, ou tem por ideal, fazer essa conexão de uma coisa que é muito interna que a gente desenvolve e que a arte, ela faz isso com uma fluidez muito grande. Então, considero justa toda a forma de atuação pela internet, com dancinha, conectando através do humor. Eu vi a Mara e Maraísa, elas são do sertanejo, e elas bombam no TikTok. A Paula Fernandes também faz umas coisas muito interessantes. A Paula, a gente trabalha junta, e eu vejo, às vezes, morro de rir, e lados dela, talvez, que eu nunca tinha ouvido só com a música. Então, eu acredito que a rede social, ela tem esse intuito, sim. Eu lembro que no Sebrae, a gente teve uma aula sobre Instagram, sobre manejo de Instagram para favorecer a carreira. Inclusive, a gente tem o Google Ads, onde, por exemplo, se você oferece aula de música, se você se organiza dentro das buscas do Google, você consegue direcionar para alunos da faixa etária que você quer atender, para a sua escola de música. Show, se você quer vender a sua banda, você consegue também fazer toda uma busca, uma configuração dentro das redes sociais para você dialogar diretamente com o seu público. E eu lembro que a Carolina, que foi a nossa professora, falava que o Instagram, ele foi criado para ser uma rede social, né? Para você interagir com as pessoas. Se você coloca demais seu produto e sua marca lá, tipo, ouça a música tal, já nas plataformas de lançamento, e não interage com o seu público por ali, você acaba deixando ela uma rede profissional, não uma rede social, né? Você tem que saber medir também. Então, eu acredito que essas estratégias usadas de conexão, de chamar, de pegar um violão e dialogar diretamente com as pessoas, olho no olho, pela internet, mas assim, ser mais direto nesse sentido, conseguiu aproximar muito o artista do seu público. E outra questão, eu tenho alguns amigos da Filarmônica e eles moram aqui em Belo Horizonte, e o sonho deles às vezes era fazer aula, não só da Filarmônica, às vezes nós mesmos, né, com algum professor lá dos Estados Unidos ou um professor da Europa, e essas distâncias super encurtaram. Às vezes você fazer uma live com um artista que tá lá do outro lado do planeta. Então eu acredito que as redes sociais, nesse sentido para o artista, promoveram encontros muito ricos. Sobre as leis de incentivo, como os empreendedores desse segmento, Raquel, podem ser beneficiados? Quais outras maneiras para captar recursos financeiros no mercado da música? A cultura, Camila, ela ainda é dependente da lei de incentivo, seja por meios públicos, como a Lei Rouanet, a Aldir Blanc, mas também por meio do marketing cultural de algumas empresas privadas, como a Natura, o Oi Cultural. Aqui em Minas a gente tem muito forte o BDMG Cultural. Mas apesar desses recursos estarem
reduzindo, eles ainda existem e estão aí para serem usados. Então, nós temos que aproveitar e utilizar. Para isso, a gente tem que entender o edital, seja ele público ou privado, submeter um projeto para aprovação. Esse projeto tem que ser claro, objetivo e tem que ter a ver com o que o edital se propõe. Depois de aprovado, ainda é preciso captar o recurso. Você pode fazer isso sozinho ou contar com a ajuda de alguns especialistas nesse assunto sobre escrever projetos e principalmente prestar contas, porque por incrível que pareça, prestar contas talvez seja a parte mais difícil desse processo. O ideal, gente, seria depender cada vez menos desse tipo de recurso. Eu sei que não é fácil, mas vale a tentativa. Então, buscar fontes alternativas de patrocínio, acesso a recursos financeiros por meio de bancos mais modernos e acessíveis e, claro, parcerias. Algumas parcerias, além de alcançar o recurso financeiro desejado, ela pode ser um elo mais forte e constante do que apenas um edital. Você já foi beneficiada por alguns desses meios de captação de recursos, Lívia? Se sim, como conseguiu e quais os entraves que você ainda percebe, principalmente para os pequenos? Fui sim. Agora, diretamente pela LAB, né, que foi a Lei Aldir Blanc, eu fiz um projeto, eles organizaram várias pequenas bolsas, né, para confecção de um CD, até uma faixa única ou produção de bolsas de criação. Eu entrei nessa de bolsa de criação justamente para criar um material didático para o meu coro. Eu sou regente de um coral de idosos e eles não sabem trabalhar com a internet e aí a gente conseguiu manter o grupo unido. Mas o interessante foi a escrita do projeto para a LAB, por exemplo. Como precisava atender uma demanda muito grande de artistas num período que estava muito turbulento, foi simplificada, mas normalmente esses editais, eles são complexos. A escrita deles, você tem que colocar uma boa justificativa. Estava até comentando com a Raquel. Para esses editais da Natura, você tem que ter um número X de inscrito no seu canal de YouTube, você tem que ter tantas publicações no Instagram. E acaba que nessa demanda, o artista, ele não é mais artista, ele é um produtor de conteúdo, ele é um marqueteiro. E aí eu tenho sentido dentro do meio artístico, e às vezes até essa demanda dos editais por likes, por inscritos em canal, acabam fazendo um consumo de um bolo que tem só glacê, mas não tem massa dentro. Então, às vezes, a gente está comendo glacê e, às vezes, não percebendo a falta de um conteúdo real ou de uma coisa genuína. E, normalmente, os artistas que precisam de tempo para essa elaboração, eles estão na miséria, né? Eles não conseguem fazer rodar um produto aí que vai dar uma demanda. Então, é tentar equilibrar esses dois. Então, o edital, concordo com a Raquel em partes de que é importante você ter outros ganhos, mas também não tiro a responsabilidade das empresas e do governo de também terem esses editais, inclusive para estimular as produções ou às vezes incentivar culturas tradicionais. Se a gente pensa lá no Vale do Jequitinhonha, se a gente pensa em atividades que às vezes dependem desse incentivo, é interessante organizar essa política pública. Eu estou fazendo parte de um grupo de gestão que é o Fórum da Música de Minas Gerais e a gente está voltando a se organizar justamente para pensar em editais de passagens, tanto para o interior de Minas quanto para o exterior, organizar esses direitos dos músicos, e o Sebrae eu acho que é um parceiro incrível para isso também. Em 2020, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, um dos maiores da América Latina, com mais de 4 milhões de títulos de músicas, distribuiu 947 milhões de reais em direitos autorais para mais de 263 mil compositores, artistas e demais titulares, além das associações. Raquel, qual a importância de registrar uma música? Camila, é muito importante o registro da sua música e letra, ou só da letra, ou só da música, a decisão é sua. Mas o importante é registrar, para garantir que aquela criação é sua e que você receba por ela. Então, quando não se tem o registro, fica cada vez mais difícil para esses órgãos responsáveis e de fiscalização, como o ECAD que você citou, identificar a autoria, impedir plágios e também saber para quem enviar esse pagamento. Então, procure os órgãos responsáveis e garanta os seus direitos autorais e os dos outros também, né, que é importante. Exatamente. A função do ECAD é essa de organizar quem foi o compositor, quem tocou naquela faixa, quem gravou. Esse tipo de organização que era muito informal, né, para o setor da música, ele formaliza de certa forma para fazer essa distribuição. Então, por exemplo, se eu chego lá, eu vou falar, olha, fiz uma música com meu parceiro. Eu fiz a letra vai ser 25%. E ele fez a melodia, ele me ajudou
mandou na letra também, então ele fica com 75% dessa composição. E aí tocou tal pessoa no contrabaixo, tal pessoa na bateria, esse nome dos intérpretes, dos músicos que trabalharam também, são colocados lá na ficha. E o ECAD, ele vai pegar isso tudo e vai fazer a distribuição das porcentagens. Lívia, você já chegou a registrar uma obra ou teve algum perrengue em relação ao direito autoral? E quais os cuidados que um artista deve ter na hora de gravar ou até mesmo cantar uma música que não é dele? Isso é um tema interessantíssimo, Camila. Sim, eu já cheguei a registrar uma obra minha, mas eu não vou muito lá saber como que tá entrando esse ganho, assim, e deveria. Eu acho que depois dessa entrevista aqui, assim que esse podcast sair no ar, vocês vão ver que eu já vou estar bem entendida lá com a minha UBC. Eu ganho. Todo mês entra uma porcentagem, sim, de direitos, meus direitos como intérprete, como compositora. É pouquinho, né? Vou colocar aí entre 30 e 100 reais, mas já é um valor muito interessante, porque como eu participei do The Voice, teve essa circulação maior, porque às vezes o artista ele faz uma música, ele cadastra e quer ganhar, não é assim, é por volume de composições, é por quantidade, né, esses 50% que eu disse antes de participação. Então, já registrei e já tive um perrengue que foi engraçado, uma pessoa colocou o mesmo nome que a minha música, então eu tive que mudar uma palavra. Então, não é bem um perrengue, mas é uma situação engraçada. Os cuidados que eu acho que o artista deve ter, por exemplo, atualmente o Milton Nascimento, ele estipulou valores maiores. Então, para eu regravar, por exemplo, solto a voz nas estradas, já não quero parar, eu vou pagar R$2.000 por essa canção, por uma tiragem. Então, assim, para uma pessoa que tem R$30.000 para gravar um disco todo. Vou até pegar o recurso da Lab, que foi de R$27.000, tirando os impostos, dava mais ou menos 19.000 ali para gravar um disco todo. Que uma gravação dessa, um profissional de mixagem, masterização, vai comer aí pelo menos uns 30% desse valor. Os músicos, né, a remuneração dos músicos, vão comer mais 20% desse valor. Se sobra para mim 20% para pagar direitos autorais para gravar as músicas, eu não consigo comprar nem o Como Pode um Peixe Vivo Viver Fora d'Água Fria. Mas esses cuidados, eles são muito importantes. Por exemplo, quando a gente vai para o YouTube, como é que eu faço para essas músicas entrarem lá? O YouTube, ele tem uma pesquisa dentro dele automática, que se ele identifica algum trecho de alguma canção que você está cantando, e essa canção não é sua, do seu próprio registro, ele vai acionar quem tem os direitos sobre essa canção. Então, quando o YouTube faz isso, ele já te manda uma mensagem. Essa canção possui direitos. E quando você concorda com isso, ou quando já estabelece de colocar o vídeo mesmo assim, a música que você cantou, o direito já vai direto para quem é o dono da música. Agora, se você faz uma live, não tem como o YouTube te perguntar nada e você canta músicas que já são de outras pessoas, o YouTube, ele derruba a sua live, porque ele não teve como te perguntar, não teve como te avisar nada, você já estava fazendo ali. Então, esse é um cuidado que todo músico tem que ter. Eu, por exemplo, tinha um show completo, um tributo a Mercedes Sosa, que eu vendi para ser passado através de uma instituição. A instituição, ela fez a busca de todas as músicas que estavam no meu show e viu que 4 músicas eram licenciadas e que podiam derrubar a minha live. Então eles removeram na edição essas músicas do show e subiu o show sem essas músicas. É uma questão para ficar atenta nesse sentido. Lívia, estamos já no final do episódio e é hora daquele conselho de ouro. É possível viver de música no Brasil? E quais dicas você daria para os empreendedores que querem aumentar suas chances de sucesso e potencializarem seus ganhos nesse mercado? É sim, é possível viver de música. Se eu fosse dar uma dica, esteja entregue, procure formas de atender o seu público da melhor forma possível, diversifique seu produto, estude e também procure, como eu procurei, por exemplo, o Sebrae, como eu procurei me especializar nos editais. Procure ser completo dentro desse sentido. E toda vez que você precisar, não hesite em procurar outros profissionais para somarem junto com você e melhorarem o seu produto, o seu desempenho. É isso aí. Lívia Itaboraí, cantora e compositora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado tantas dicas importantes com nossos ouvintes. Muito sucesso para você. Obrigada, Camila. Obrigada
Obrigada, Raquel. Foi um prazer enorme participar desse podcast com vocês. Raquel, agora é com você. Pode ser analógica ou digital, física ou online, gratuita ou paga, restrita ou ilimitada. O fato é que a forma de consumir música para o brasileiro hoje é muito diversa. Então, qual é a importância dos empreendedores da música acompanharem e se adaptarem ao ritmo e mudanças desse mercado? Isso mesmo, Camila. O importante é consumir uma boa música, independente de onde, como e quanto. É muito importante para a sustentabilidade do seu negócio estar atento ao mercado, às tendências, oportunidades, seja um mercado aberto, um mercado concorrido ou até um mercado de nicho. É preciso estudar esse mercado que você quer entrar e principalmente permanecer nele. Então, como nós estamos em constante transformação e mudança, talvez seja mais importante ainda saber recalcular rotas para você conseguir alcançar seus objetivos. Raquel Vilarino, analista do Sebrae Minas, você arrasou! E na próxima temporada te encontro em outros episódios do Que Negócio é Esse, Sebrae? Tá combinado? Combinadíssimo! Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído. Contem sempre comigo e com o Sebrae Minas. É isso aí, minha gente! A segunda temporada do podcast do Sebrae Minas fica por aqui. Em nome de todo o time do Que Negócio é Esse, Sebrae, gostaria de agradecer a você, nosso ouvinte fiel, que nos acompanhou ao longo desses 24 episódios e ficou por dentro das oportunidades e desafios para empreender nos mais diversos segmentos e nichos de mercado. Mas independente do ramo que atua ou do negócio que queira abrir, lembre-se sempre que você não está sozinho nessa jornada empreendedora. O Sebrae Minas está aí para te ajudar. Acesse o site sebrae.mg ou ligue no 0800 570 0800. E enquanto a nova temporada não chega, aproveite para ouvir novamente as dicas e conselhos dos nossos convidados e especialistas em pequenos negócios. Não esqueça de seguir nosso canal no Spotify e indicar para aquele amigo ou conhecido que está com dúvida para abrir ou melhorar a gestão do negócio. A terceira temporada vem aí com muitas novidades e informações para você. Até mais, galera! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?